Quirino, senhor. tá ligado aqui? Tá ligado? Lembrando aqui o pessoal para mandar mensagem, pergunta, qualquer coisa sobre o Nós Quirino, né? estamos aqui abertos a ouvir a voz do povo também, como diz aqui MB, nós estamos aqui justamente para isso, para ouvirmos a população, ouvirmos a opinião das pessoas, sabermos se estão gostando do nosso programa, sabermos quais são suas dúvidas, quais são suas necessidades e interesses. Aqui também é um canal de oitiva, né? Da voz do povo. É um espaço democrático. E aqueles que, de certa forma, estão insatisfeitos com o que está sendo dito aqui, está sendo colocado, também têm direito de réplica. Coloque sua forma de pensar. A gente não pode... A coisa melhor que existe é viver num Estado democrático. Porque as pessoas respeitosamente se manifestam de forma contrária umas às outras, e tudo fica bem, né? Não se emprega violência, não se emprega desagrado, não é isso? É de forma harmoniosa, né, doutora? Aí a ideia é justamente a convivência pacífica, porém, cada um com seus ideais, seja contraditórios, seja, né, aliados, mas a democracia é isso, é você conseguir lidar com o outro, lidar com as diferenças e conviver. Quirino Neto, você é formado em Direito e Contabilidade. Pô, fez as duas faculdades ao mesmo tempo, eu ouvi falar isso, é verdade? Mais ou menos. É porque quando estava no meio de uma, aí entrei na outra e aí me enveredei. Mas naquela época a gente era mais novo, então tinha mais tempo, tinha mais cabeça, tinha mais saúde. Não tinha uma família, não tinha tudo que implica numa família, né? Justamente. Então aí a cabeça é outra, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a experiência ao longo da vida, mas o ônus é justamente a falta de tempo, as responsabilidades. Isso tudo aí acarreta alguns impactos que a gente, independente de qualquer coisa, todo mundo tem que ter, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 4'3". 4'3". Acha que tá velho. 4'3", mas velho não, né, doutora? A gente tá experiente, né? 4'3", acredito de muito bem vivida aí, porque parte dessa caminhada minha foi dedicada ao conhecimento. Então, não foi tempo desperdiçado. A gente sempre fala para o pessoal. Eu fui professor, por exemplo, 12 anos de minha vida e foi uma experiência muito importante. E até hoje eu encontro alunos meus que hoje são profissionais e atendem lá com a gente e me chamam de professor, e para mim é uma honra muito grande. Eu tenho hoje um colega, seja do lado de direito, seja o pessoal de nutrição, fisioterapeuta, ou seja, eu tenho alunos formados em tudo quanto é tipo de profissão. E hoje eu me bato, hoje como profissional, e para mim é uma honra muito grande, né? Para mim é uma satisfação ter participado disso e ter contribuído. Porque o professor, eu sempre falo, minha família é uma família toda de professor, né? Levou um tempo que foi muito professor. Hoje, muita gente se enveredou por lado direito, mas antes disso, em sua grande maioria, eram professores. E é uma função social, acima de tudo, que o professor cumpre, apesar de toda a dificuldade, principalmente a questão salarial. Mas um professor dedicado, independente do salário, é um cidadão que tem que, digno de bater palma, porque não ganha tanto quanto outras profissões, mas trabalha até mais. Não, e tem uma função que eu sempre falo, né, para as pessoas, que o professor, ele não é apenas um compartilhador de conhecimentos, né, um estimulador de conhecimentos. Ele é um indivíduo que, se ele é um profissional estimulado, se é um profissional que gosta daquilo que faz, ele é capaz de mobilizar seres humanos numa direção muito positiva. Forma cidadão. Forma cidadãos. Né? O problema hoje que eu vejo da educação é que, como a família não vem fazendo o papel que deveria, ele empurra para o professor a obrigação da educação doméstica, não é? A educação doméstica, o indivíduo entrar numa sala de aula, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, não querer quebrar a cadeira em cima do professor, não querer ofender, né, com palavrões, com
palavras de baixo calão, entendeu? Não querer agredir fisicamente. Então, assim, esse eu acho que tem sido o desafio de muitos professores, que gera, inclusive, um nível de estresse muito elevado. Eu tenho ouvido de várias pessoas dessa área profissional que o nível de estresse hoje são os temores, né? Porque de criança a adolescente, eles enfrentam seres humanos que vêm de uma estrutura familiar muito desequilibrada, muito sem freio. E isso é péssimo, porque você ter que educar, domesticar um indivíduo que a própria família não dá freio, é complicado. A escola começa em casa, né, doutor? Aí eu concordo com a senhora quando você disse que hoje, e sempre foi assim, a primeira instituição que o indivíduo está junto é com a família, é a primeira. Aí depois da família, aí você tem o papel, que ainda hoje é importante, da igreja, de uma maneira geral, seja qualquer que seja a religiosidade, e aí você também tem a questão da sociedade, que o direito vem a moldar isso. Mas o primeiro contato social que qualquer indivíduo tem é com a família. E se você tem essa estrutura desagregada, então é difícil você caminhar nos outros meios sem consequências, né? É verdade. Ô, Quirino Neto, né? Para o pessoal que não está ouvindo, é Quirino Neto. Porque tem muito Quirino, né? Então é importante. Quirino pai, Quirino Neto, Quirino Fernando, é muito Quirino. E Quirino avô, então tem que deixar especificado. É isso, é o Quirino Neto. Então, a questão por isso, é advogado, você gerencia algumas candidaturas, né? Eu senti o pessoal muito preocupado com questões legais. Eu chamei até algumas pessoas para dar entrevistas. Eu não vou não, que eu estou com medo de falar alguma coisa e ser processado, perder candidatura. Você sentiu isso aí, que o pessoal está muito tenso, estava muito tenso? Não sei se vai continuar, porque a candidatura começa hoje, né? A campanha. Na verdade, o que acontece? O medo, muitas vezes, seja lá de que for ou de quem for, é até plausível. Todavia, o que é que eu entendo? Que se você pauta sua fala dentro da legalidade, né? Sem excessos, que é o que o direito é, né? De forma branda, você tentar contornar situações, mas respeitando, claro, sempre a diferença. E é o que eu estava falando hoje com o pessoal que participa desse processo eleitoral aí. O pessoal fala muito de propaganda, fala muito de excessos, disso, daquilo. O que precisa ficar claro em relação a esse período, que está todo mundo de olho, aí todo mundo começa a voltar a estudar a parte, parece que todo mundo vira especialista em eleitoral, né? Mas toda eleição, o tribunal TSE emana lá uma portaria que tem os ditames certinho lá, do que é que pode, o que é que não pode, e a gente vê que todo aquele catatal de informação nada mais é do que a mensagem: não pode se exceder e tem que manter a igualdade, a isonomia. Não adianta. O processo eleitoral foi feito justamente para equilibrar tanto financeiramente quanto em termos de conhecimento. Não pode haver um desequilíbrio. A pessoa que tem recursos não pode simplesmente usar daquele recurso para se fazer candidato e sobrepor. Porque o outro que não tem recurso está pleiteando a mesma vaga e precisa usar das mesmas armas. Então, o direito é justamente para dar essa equilibrada. E aí, a gente lê um bocado de informação, mas, no geral, no resumo, no frigir dos ovos, é justamente tem que manter a equidade, tem que manter o equilíbrio. Obviamente, não precisa falar, tem que manter a dignidade. Você tem que respeitar o outro e o outro lhe respeitar. É basicamente isso. Pode ler qualquer outra coisa aí,
que você vai chegar à mesma conclusão. Falar em recurso, eu tenho uma dúvida assim, porque vai começar o horário eleitoral gratuito. Mas e a propaganda paga? Até eu tinha falado com você. Essa propaganda paga, porque eu admiro quem faz o serviço sem receber, mas não é o caso da gente, né? Algumas coisas. Aí é que é o detalhe. É, O que é que pode, o que é que não pode? Não vamos entrar nesse detalhe do que pode, o que não pode. O que a gente vê, e inclusive a portaria atual fala sobre, é justamente você tentar equilibrar, como eu já disse. Quem tem recurso, eu posso pagar uma plataforma, eu posso pagar carro de som. carro de som, eu posso fazer uma live, eu posso fazer o showmício, quer dizer, eu tenho recurso, eu posso fazer isso tudo e vai dar tudo certo? Não vai dar tudo certo. Você, fazendo isso, você desequilibra a balança. Então, e quem não tem, como é que vai competir com você? Então, a ideia das propagandas, dos investimentos nas campanhas, etc., é justamente manter o equilíbrio. Por isso é que é vetado muitas coisas aí que o pessoal faz, né? E tomar cuidado, porque muita gente, às vezes até faz, achando que está sendo omisso, está escondendo, mas qualquer cidadão pode denunciar e aquilo que era para ser um futuro próspero, um candidato próximo, pode ter sua candidatura cassada aí por uma questão simples de né? Abuso de poder econômico. Exatamente. Esse é um nome muito longo, né? Abuso de poder econômico. Fala muito. O pessoal tem... Imagine, abusar do poder econômico. Olha, não pode, nem do poder econômico você pode abusar. Menos que você tenha. Mas você veja que isso é decorrente dos princípios democráticos, né? Ele tenta colocar todo mundo em posições que permitam, né, que essas pessoas possam chegar, né, alcançar aquele objetivo. Inclusive, é uma das coisas que eu sempre debato em relação a cotas, né? As pessoas às vezes falam, não deveria existir cota, você tem que se esforçar. Mas como se esforçar e competir com quem tem uma educação de excelente qualidade? Que meritocracia é essa? Que meritocracia é essa? Onde é que você... Nós temos um colégio em Feira de Santana, aquele Hélios. O Hélios. É o top, eu acho que da Bahia, não é nem de Feira de Santana. É o segundo. Um dos mais. Como alguém vai competir com um estudante do Hélios? E vai disputar a mesma vaga, né? Numa UFS aqui, que é a nossa próxima aqui, ou então numa UFBA. E aí, eu digo que eu fui vítima disso, entre aspas. Eu estudei minha vida toda em escola particular, ou escola pública. E aí, eu fui para a Universidade Federal. Você chega na Universidade Federal, é uma coisa totalmente contrária. A Universidade Federal pública, mas só tem rico. Porque o cara que passa lá, ele gastou muito dinheiro para estudar numa escola particular, numa escola cara, e aí, naturalmente, ele vai passar na universidade pública. E a pessoa que não teve recurso para estudar a vida toda, estudou escola pública, não consegue passar na pública, passa na privada. Olha que situação, totalmente o contrário. Como é que se explica isso? Aí você vai e toca no ponto da cota. Se não houvesse cota, o pobre não conseguiria chegar em alguns acessos. Por quê? Porque não tem capacidade? Não é porque não tem capacidade. É porque você querer comparar uma bazuca com um badog. Um tiro de bazuca e um tiro de badog. Não dá para comparar laranja com banana. Não tem condição. Então você vem falar em meritocracia quando a gente tem uma sociedade totalmente desequilibrada em termos de recurso, aí é brincadeira. Aí o princípio da igualdade, que todo mundo só lembra da parte que diz todo mundo tem que ser tratado de maneira igual. Aí para de ler o princípio da igualdade. Todo mundo é igual, então tem que ser tratado de maneira igual, né? E isso é o que todo mundo fala, né? Só que tem o outro lado do princípio, que todo mundo largou de ler ou esqueceu, é que você tem que tratar os desiguais na proporção da sua desigualdade. Trate os iguais de maneira igual e os desiguais você trate desigual, na proporção da desigualdade. Que é o que a gente está discutindo aqui. Não dá para você comparar
duas naturezas, duas situações, duas vivências diferentes. E dizer que é tudo igual. Exato. Né?